Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio. Caso Vinícius Júnior. Um absurdo, inadmissível. Que não é. Ontem foi só o grande estouro. Mas já são mais de 10 ocasiões em que. E olha, vejam bem, ele não é um cara na arquibancada gritar uma barbaridade racista. Como foi ontem, tem jogos, e tem pelo menos 10 ocasiões que isso aconteceu, que a torcida, de um modo geral, ofende de forma racista o Vinícius Júnior. Outros jogadores na Espanha também já sofreram racismo, de torcida, de torcedor, etc e tal. Só que a diferença é que esses outros, de uma certa forma, reclamaram, mas não. O Vinícius Júnior, na minha opinião, corretissimamente, está indo para cima. E está, inclusive, ontem ele escreveu isso, dizendo, inclusive, o seguinte: olha só, se eu tiver que deixar de jogar na Espanha, eu vou deixar de jogar na Espanha. Ou seja, acende o sinal vermelho no Real Madrid, porque ele efetivamente é um jogador importante para o Real Madrid. Então, assim, é inominável o que estão fazendo, porque isso, em qualquer lugar do mundo, é um absurdo. E na Europa, né, eles se acham e se dizem os mais evoluídos do mundo em termos culturais, tal, sei lá. E tem isso, não é só na Espanha não, tá? Só que na Espanha tá demais. Muito interessante é que o Lula, lá do Japão, no final da reunião do G7, ele deu uma entrevista para jornalistas do mundo todo e abriu a entrevista se manifestando em solidariedade ao Vinícius Júnior, cobrando a atitude da FIFA, da Liga Espanhola, do governo espanhol, etc. Além disso, todo o governo, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, Itamaraty, enfim, vários ministérios do governo se manifestaram exigindo das autoridades espanholas uma reação a esse tipo de agressão. O resultado ainda é muito pequeno, muito pouco, mas já rendeu resultados que até então não apareciam. Vamos lá. O primeiro-ministro espanhol conversou, acho que foi pelo telefone, com o Vinícius Júnior, prestou apoio e disse que o povo espanhol não pode admitir isso. O presidente do Real Madrid, que sempre... o nosso jogador e tal, mas dessa vez foi mais junto. O técnico do Real Madrid, esse sim, se manifesta sempre de forma muito contundente, mas dessa vez foi mais contundente ainda, dizendo que isso mancha, inclusive, a Espanha como país, como povo, etc. E mancha mesmo, tá? O presidente da FIFA se manifestou a favor e disse que a Liga Espanhola tem que tomar uma providência. O Valência, que é o time que estava jogando contra o Real Madrid e cuja torcida fez o que fez, diz que já identificou alguns, 3 ou 4, e que ela vai continuar tentando identificar, que não foram milhares de pessoas, né? Mas estão tentando identificar alguns e aí sancionar esses identificados, expulsando, se for do quadro social, proibindo frequentar estádio, coisa que o valha. O árbitro do VAR, porque vejam bem, nessa confusão toda, claro que aí virou um tumulto, o Vinícius Júnior estava possesso com toda a razão dentro do campo, o árbitro do VAR, e aí lá pelas tantas, um cara dá uma gravata nele, o outro empurra, o outro xinga, e ele tem uma hora lá que ele reage, joga a mão assim, e aí o VAR chama e para dar cartão vermelho só pro Vinícius Júnior, porque sim, deu lá uma mãozada no cara.
mas não viu duas agressões de jogadores do Valência contra o Vinícius Júnior. Foi demitido. Lá os árbitros são contratados, né? Assim, como um emprego mesmo. Foi demitido o árbitro do VAR. E o Ministério Público de lá entrou com uma ação na Suprema Corte. Isso eu tenho que confirmar se é na Suprema Corte ou se é em outra. Na Justiça. Entrou com uma ação, é melhor assim. Entrou com uma ação na Justiça pedindo responsabilidade do Valência e da Liga. O cara da Liga ontem, o presidente, que tem um passado fascista e nazista, e tem mesmo, isso não é força de expressão, ontem chegou a dizer que vários negros jogam lá e que nenhum sofre o que o Vinícius sofre, dizendo que a culpa era do Vinícius Júnior. Imaginem só. Agora, acabei de ver na televisão que a CBF, em comum acordo com o Rio de Janeiro e a administração do Cristo Redentor, apagaram o Cristo Redentor. Não sei se apagaram por um bom tempo ou só momentaneamente. É até bom quem tiver aí vista do Cristo Redentor, dar uma olhadinha para ver se ele está apagado. Mas apagaram em protesto ao que aconteceu e em solidariedade ao Vinícius Júnior. É inadmissível. O mundo não pode aturar esse tipo de reação nojenta sem reagir. Pode até acontecer, fica difícil você ter um controle absoluto, mas tem que ter reação e reação à altura, reação para valer, com punição, inclusive com punição, por exemplo, de declarar o time cuja torcida fez isso como derrotado de uma partida, rebaixar o time para a segunda divisão, terceira, quarta, quinta, quantas forem, enfim. Algo precisa ser feito porque já chega todo o ódio que existe no mundo e isso é secular lá na Espanha, como em vários lugares do mundo também. Não é de agora, só que está piorando, que é um retrato do mundo atual. Várias mazelas do passado que vem piorando assustadoramente e diariamente. Então fica aqui o meu repúdio ao que aconteceu ontem e a solidariedade ao Vinícius e a todos. O Grafite hoje na Globo News falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: o Vinícius Júnior tem, pela projeção que ele tem, pelo salário que ele ganha, enfim, ele tem condições de peitar essa história e está fazendo muito bem. Vários outros, com as mesmas condições do Vinícius, não fazem e não fizeram. Mas tem muito jogador que não tem o prestígio, não tem a grana, e etc e tal, e aí que se calam, infelizmente. Então, assim, solidariedade a todos eles. E daí também, óbvio, que eu não estou falando só do meio do futebol, né? Isso aí extrapola, mas assim, como estamos tratando uma questão que aconteceu num jogo de futebol, o meu comentário está restrito a isso, mas obviamente eu não estou me manifestando apenas nos casos de racismo no futebol. Gente, o programa Mais Médicos do governo está a todo vapor e hoje foi lançado um edital para a contratação de 6 mil médicos para trabalhar, não é para trabalhar na Tijuca, em Ipanema, Leblon, nos Jardins, em Higienópolis, em São Paulo, não. É para trabalhar lá nos rincões do Brasil, que é para isso que é o Mais Médicos. Salário é de 12 mil reais. Eles não chamam de salário, eles chamam de... sei lá, tem um nome específico, mas enfim, é o quanto é que o cara vai ganhar. Acho que eles chamam de bônus alguma coisa, mas é o quanto o cara vai ganhar, 12 mil reais. E agora é o seguinte, aí depois não adianta vir todo mundo encher o saco. Se os médicos brasileiros, esse primeiro chamado é para médicos brasileiros, se os médicos brasileiros não completarem as 6 mil vagas, médicos estrangeiros poderão ser chamados, inclusive os médicos cubanos, que já fizeram um belíssimo trabalho aqui no governo da Dilma. É só porque depois, agora está chamando... É assim, vai chamar os brasileiros. Se os brasileiros não forem, que normalmente não vão, essa que é a verdade, nua e crua, normalmente não vão. Se não forem, médicos estrangeiros poderão ser chamados.
O mercado financeiro, hoje, toda segunda-feira eles lançam, né? Projeção de inflação, projeção de PIB. Semana passada, vejam só quando eu digo, semana passada, a projeção de inflação deles era 6,09. Quando eles baixam, pode ver, quem acompanha, toda segunda-feira é 0,1 para cima, 0,1 para baixo, 0,1 para cima, 0,1 para baixo, 0,1, 0,1, 0,1, enfim. Eles baixaram de 6,09 para 5,8. Que eu estou cantando essa pedra desde o início do governo. A inflação de 2022 foi 5,93 e esse ano deve ser mais baixa. Eles passaram, o mercado passou o tempo todo dizendo que ia ser mais alta, e aí, para justificar juro alto, essas coisas, já começa a falar em 5,8, que é menos que os 5,93 do ano passado. Ainda vai baixar mais, essa projeção deles. Mas o que eu acho interessante é que o cara saiu de 6,09 para 5,80, ou seja, ele baixou 0,29. Aliás, eu falei, não, isso, 0,29. Quando eles vêm fazendo 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 29 vezes que eles baixaram. E é isso, tá? É especulação pura esse mercado. Gente, e o Dallagnol? Dallagnol, sexta-feira, sei lá, quinta, já não sei mais, fez lá uma carreata em Curitiba, eu acho que eu já comentei aqui na sexta. Não deu em nada, pouquíssima gente e tal, não sei o quê. Aí no fim de semana ele aproveitou que tinha Marcha para Jesus e tinha mais um outro evento lá, e aí se meteu no meio para tentar dizer que estava num evento em defesa dele com muita gente. Não era bem isso. Agora, o mais interessante, engraçado e ridículo. A Câmara Federal, não serve para nada, já cantei essa pedra aqui também. Mas ela cumpre um rito. Olha, para ter o mandato cassado, a Câmara tem que dar ok. Aí ela cumpre o rito. E aí, assim, a Corregedoria da Câmara notifica o deputado que vai ser cassado, ele tem 5 dias para apresentar uma defesa, e aí depois a Câmara vai dizer, legal, dançou. É isso que vai acontecer. Pois bem, 3 vezes tentaram achar ele e ele fugiu da Corregedoria da Câmara. Gente do céu. Esse era aquele cara que lá, quando ele era todo poderoso da Lava Jato, dizia que os ladrões, os bandidos tal, fugiam da justiça e tal, não sei o que lá. O que ele tá fazendo aí? Gente, e o Zelensky? Ai, meu Deus. G7, Lula foi lá, foi brilhante, brilhante, brilhante. O discurso dele é brilhante. Ontem, a entrevista que ele deu depois, essa que ele começou falando do Vinícius Júnior, foi brilhante, brilhante. Tocou em todos os assuntos importantes. Conversou com 6, se não me engano, que eles chamam de, como é que é? Encontros bilaterais, que é diretamente com o premier do Japão, com o premier do Canadá, com o presidente da Índia, com o premier da Alemanha, com... tem mais um ou 2. Presidente do Vietnã, enfim. Conversou com quem tinha que conversar. Discutiu meio ambiente, discutiu economia e etc e tal. E aí o Zelensky, que ele sempre faz isso, e também, porque, óbvio, o G7 convidou, o Zelensky apareceu lá meio de paraquedas, tanto que ele não participou do G7. Esse é um problema que, enfim, não quero me estender aqui, mas assim, ele vai nesses fóruns, mas não é para participar do fórum, ele só vai lá para pedir mais armas, mais dinheiro e tentar convencer quem não o apoia diretamente a apoiar. Então ele apareceu lá de paraquedas no domingo, querendo conversar com todo mundo. E aí foi lá, conversou com o Biden, conversou com o cara da Alemanha, claro, já com o Macron da França, porque já são países que apoiam, assim, inclusive com armas e etc e tal, não sei o que lá. E disse que queria conversar com o Lula, ontem, domingo. Horário do Japão, né? 12 horas à frente de nós. E aí, o Itamaraty ofereceu o horário das 7 da noite, o horário das 5 e o horário de 3h15.
né? Porque o Lula tinha lá os compromissos que ele já estava agendado. E isso não acontece assim. Você não chega assim, então tá, para eu atender o Zelensky eu vou cancelar o do outro cara. Isso na diplomacia é péssimo. Até acontece, mas é péssimo. Então, o que o Itamaraty disse assim, qualquer um desses horários, e aí definindo, a gente readequa a agenda do Lula para ter a conversa. Pois bem, estava marcado primeiro para as 7. Aí o próprio lá, o grupo do Zelensky lá, os diplomatas da Ucrânia, mudaram para as 5. Beleza. Depois mudaram para 3h15. Beleza. Tá bom, tá mantido. Lá num salão, onde o Lula, inclusive, deu uma entrevista. Tudo certo. Aí, o Zelensky não apareceu, não telefonou lá, a diplomacia ucraniana não telefonou. A diplomacia brasileira telefonou, olha, isso foi checado pela CNN internacional e pela CNN daqui, pela Globo News, pela Globo, enfim. Ou seja, está checado, não é conversa fiada do Itamaraty nem do Lula. O Zelensky não foi ao encontro e não deu satisfação, e a diplomacia brasileira ligava para os diplomatas ucranianos, eles não atenderam o telefone. E aí depois, a imprensa lá, óbvio, sempre tentando, perguntando para o Zelensky, o Lula não te atendeu, você está frustrado? E aí o Zelensky, inclusive, foi uma grosseria diplomática isso. Não, quem está frustrado é ele e tal, não sei o quê. E é isso mesmo, o cara, como ele deu um bolo no Lula, ele interpretou que o Lula ficou frustrado. E as informações que rolam é que sim, o Lula ficou bastante chateado, porque afinal de contas, ele abriu um espaço na agenda dele, podia ter conversado com outras pessoas, e aí ficou nessa, vai ser às 7, vai ser às 5, vai ser às 3, e não foi hora nenhuma. Então assim, só para ficar claro, porque senão... Ainda não tem, na imprensa séria, ainda não tem nada insinuando que o Lula é que deu o bolo. Quem deu o bolo foi o Zelensky. Mas com certeza os bolsonaristas vão dizer que o Lula é que deu o bolo, ou vão dizer que vão tentar tirar uma onda dizendo que o Lula não tem prestígio nenhum porque tomou um bolo do Zelensky. Nenhuma das duas coisas é verdadeira. Gente, eu já falei aqui, só para repetir, quem puder, veja, encontra fácil no YouTube, enfim, no Google, o discurso do Lula é impecável. E aí não é puxa-saquismo, não. É porque realmente foi muito bom. Tocou nos pontos importantes, centrais, e disse isso. Estou à disposição do Putin e do Zelensky para tentar ajudar no processo de... não é nem de paz, isso aí até eu já entendi isso, é de pelo menos ter um cessar-fogo para a abertura de negociações. O problema é que cada vez mais Estados Unidos, França, Alemanha botam mais dinheiro, agora estão mandando aviões para o Zelensky, para a Ucrânia, aí a paz não vai rolar. É isso aí. Até amanhã. Tchau.